Seguindo adiante, a gente tem a pergunta da Vanessa Félix. Vamos lá. Então esse é mais um Papo na América. Seja bem-vindo e aqui a gente vai tentar bater um papo rápido com você. Valeu, Papo na América 4. Como o Jorge disse, esse é um programa que está sempre em mutação, está sempre mudando. Então a gente está tentando um formato um pouco mais enxuto para agradar a maioria de vocês. Esse a gente já vai começar respondendo algumas perguntas que vocês mandaram nos outros Papos da América. E o que a gente tem de pergunta aí, Jorge? Vamos lá, vamos começar primeiro com a pergunta da Amanda Alves, que já vai estar por aqui. Muito bom esse vídeo. Pessoal, vocês podiam me tirar uma dúvida com relação às oportunidades de trabalho, considerando esses trabalhos de imigrantes recém-chegados mesmo, e a qualidade de vida. Podem opinar em qual cidade vocês preferem, Tampa ou Orlando? Obrigado. Valeu, Amanda, pelo seu comentário. É uma pergunta um pouco complicada de tentar te responder, porque eu não sei o seu nível de inglês. Eu lembro que você me respondeu alguma coisa embaixo dessa pergunta, mas a gente está tentando fazer um vídeo respondendo algumas coisas para vocês, né? Então, eu preciso saber, se o seu nível de inglês é um nível de inglês bom, eu acho que você vai ter mais oportunidade aqui em Tampa. Agora, se o seu nível de inglês é um pouco pior, eu acho que você vai ter mais oportunidade em Orlando. O Jorge tem uma opinião um pouco diferente disso ou alguma coisa diferente. E aí, Jorge, o que você acha? A gente está partindo do princípio, Amanda, que você tem algum visto de trabalho ou que você tem alguma autorização para trabalhar. Já que mesmo como turista, se você trabalhar aqui com visto legalizado, você está quebrando o seu visto e saindo desse cenário, tá bom? Então, é isso que o Cristiano falou. Tampa, um pouquinho mais de coisa, mas precisa mais de inglês, e Orlando nem tanto. Quanto à qualidade de vida, para você que está saindo do Brasil, acho que Tampa e Orlando têm o mesmo nível, né, de qualidade de vida. Você vai sentir uma diferença muito grande assim que chegar aqui. Então, quanto a isso, fique tranquilo. Você vai conseguir se adaptar bem. Partindo da segunda pergunta, do Rick, que tem a foto lá do The Walking Dead. Pô, tomara, bem que podia ser o Rick, né? Dá algumas dicas aí para quem está a fim de aprender inglês, mas não tem muita grana para gastar. Ricky, na prática, e aí aqui eu quero responder para você como é que você vai aprender de verdade, não aquilo que aparece por aí na internet, tá? Eu acho que você tem que estar conversando com algum nativo daquele idioma. Você tem que estar em contato com essa língua. Mas aí eu estou pressupondo que você está no Brasil. E você estando no Brasil, como é que você vai arrumar um americano, um inglês, um britânico para conversar? Como é que ele vai fazer, Cristiano? Como ele disse, sem ter muita grana, existem alguns aplicativos, alguns pagos, mas a maioria é grátis, que você pode procurar alguns sites. O americano que também está tentando difundir um pouco mais a língua dele, e você pode tentar fazer isso, como esses aplicativos como Open English e essas coisas desse tipo. Seguindo adiante, a gente tem a pergunta da Vanessa Félix. Ela diz o seguinte: gostaria de saber a respeito de brasileiro com passaporte europeu se vive legalmente aí ou não. Por favor, ninguém nunca fala sobre isso. Obrigado. A gente vai falar agora. Vanessa, uma coisa que eu não sei se você sabe, né? Estou presumindo, como você está me perguntando, estou presumindo que você não sabe. Não é todo o europeu que vai ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, não é tudo que um italiano faz que um português pode fazer, por exemplo. Então, eu precisava saber melhor qual a sua dupla cidadania. Mas, a princípio, você tem algumas modalidades de visto que você pode aplicar, dependendo da sua nacionalidade. E sim, você vai viver legalmente aqui dentro do período de visto que eles vão te dar. Certo, Jorge? Estou certo? Tá certo. Você tem que lembrar o seguinte, o europeu, o cidadão europeu que tem livre acesso aqui sem precisar do visto, não quer dizer que ele tem uma situação diferenciada de qualquer outro turista que está entrando em solo americano. Então, às vezes você tem uma cidadania italiana, por exemplo, que é uma das que eu sei que pode entrar sem o visto, por enquanto, ele tem o direito de ficar aqui 3 meses legalmente como turista. E agora chegou a vez de responder a pergunta do Diminhas e Maru. Quantos brasileiros residem em Orlando aproximadamente? Tem essa informação, Jorge? Diminhas, a gente correu atrás porque você perguntou.
E segundo a Prefeitura de Orlando, aproximadamente 30 mil brasileiros residem na região ali de Orlando, mas eu acho que pode ser um pouco diferente, acho que pode ser um pouco mais. O que você acha? Bom, lembrando que esse dado é de 2015, né? Eu acho que atualmente existem bem mais do que 30 mil. Eu que vivo na área de Orlando, eu acho que um pouco mais do que 30 mil. Aproveitando o comentário do Jeff Santos, que vai estar por aqui na tela em algum lugar, a gente vai introduzir um outro assunto que é sobre Trump, política e tudo que vocês querem saber. O Jeff fala o seguinte: nessas eleições dos Estados Unidos ficou claro que não se deve confiar na grande mídia global. E agora a gente está com o Trump eleito e um monte de dúvida apareceu. A gente vai ser breve nos comentários, mas falar alguma coisa para vocês. E Jorge, tinha muita gente que não estava levando muita fé nesse Trump aí não, cara. Tinha muita gente que estava achando que ele não ia fazer metade do que ele está começando a fazer. Sei não, hein? O que você acha? Eu acho que tem muita coisa ainda, muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas muita coisa também pode ser relacionada à maneira como ele faz a gestão, a maneira de gerir alguma coisa. O que você acha? Cara, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, eu acho que isso ele está usando como estratégia de barganha para o futuro. Por exemplo, muita gente disse, e ele foi um cara que disse na campanha que ele ia obrigar, por exemplo, a Apple a produzir os iPhones que são vendidos nos Estados Unidos, ele ia obrigar a Apple que produzisse os iPhones aqui nos Estados Unidos. E muita gente achou que isso era loucura. E se você não tem essa informação, a Apple já está correndo atrás para tentar saber quanto é produzir um iPhone aqui. Então eu acho que isso no futuro que as pessoas vão falar assim, ele não vai ter coragem de fazer isso. E ele vai falar, não vou ter coragem, olha aqui, olha, eu proibi a entrada de imigrante, eu dei uma varrida geral nesses imigrantes que estão aí fazendo um monte de besteira. Então, eu acho que ele pode usar essa questão dos imigrantes como uma moeda seguinte, assim, eu sou capaz de fazer isso, então também sou capaz ou você cede para mim ou eu vou fazer. E as pessoas vão ficar um pouco, ou muito mais pé atrás com ele. Essa é a minha opinião. Legal. Eu acho que tem alguma coisa indo por esse lado da gestão, da maneira de gerir, né? E tem outra coisa ligada aos imigrantes, que um monte de gente pergunta no meu canal, deve perguntar no canal dele também, e que tem um terror sendo criado que eu acho que está sendo exagerado. Né? Desnecessário. Não tem esse terror todo, galera. Fique tranquilo. Então, se você gostou desse formato mais enxuto, mais curtinho, respondendo algumas perguntas para você, deixa a sua pergunta, deixa seu comentário, deixa seu feedback aí embaixo para a gente poder saber, certo? Então é muito importante que você, inscrito do GPS Tube, você inscrito do Descobrindo América, se você ainda não é inscrito, clique aqui em cima para poder se inscrever no Descobrindo América. É muito importante que você clique no sininho para receber as notificações. O meu canal, muita gente tem reclamado que eu tenho postado pouco vídeo, mas a minha visualização dos vídeos baixou muito. E eu creio que seja por causa desse sino. Então, se você é inscrito do canal, clique lá no sininho para poder receber as notificações do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Eu sou o Cristiano GPS Tube. E eu sou o Jorge do Descobrindo América. Espero que vocês tenham gostado do Papo na América 4 e a gente se vê na próxima semana. Você imagina alguém filmando pra TV uma novela, uma coisa como essa. Nossa, bastante a Fluff tá ali. Você não tá vendo, mas a Fluff tá ali. Totalmente fora de foco.